falar um pouquinho sobre Mercúrio na astrologia, hoje eu vou trazer para vocês 3 curiosidades sobre o mensageiro dos deuses. Antes de começar o nosso conteúdo, eu tenho um convite muito especial para te fazer. Você tem vontade de estudar astrologia e aplicar esse autoconhecimento na sua evolução pessoal? Bom, eu sou a Cláudia Lisboa, sou astróloga com mais de 40 anos de experiência. Hoje eu quero te convidar para integrar minha escola Astrologia Luz e Sombra. As inscrições estão abertas para a próxima turma do curso do Zero ao Mapa Astral, programa online de astrologia. Esse curso vai te ensinar tudo o que você precisa para interpretar um mapa astral completo e usar esse autoconhecimento como ferramenta na sua vida. Se você tem interesse, aponte seu celular para o QR Code aqui da tela ou clique no link da descrição do vídeo. Vai ser um prazer enorme ter você na minha próxima turma. Um beijo e aproveite o vídeo. Oi pessoal, eu sou a Kim Bins, eu sou astróloga aqui no movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou astróloga profissional há mais de 10 anos, formada em psicologia e com especializações em psicologia junguiana, coaching e florais. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo a astrologia de forma terapêutica. Se você caiu nesse vídeo é porque provavelmente você curte astrologia e tem pesquisado sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal Astrologia Luz e Sombra, se inscreva para acompanhar toda a nossa programação. Esse vídeo faz parte do quadro de Astrologia Terapêutica e se você quiser mais conteúdos como esse, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E fica comigo até o fim, que eu tenho uma super dica para você. Então vamos às 3 curiosidades sobre Mercúrio. E a primeira que eu quero compartilhar com vocês é que Mercúrio, esse planeta da comunicação, ele está conectado com a criação dos nossos estados emocionais. Então, muitos dos nossos estados emocionais têm a ver com as palavras que a gente escolhe para descrever esse estado. Então, para além de Mercúrio ser o planeta da comunicação, da linguagem, da troca, do aprendizado, da inteligência, como ele está associado às palavras, ele também influencia o nosso estado emocional. Por isso, a gente tem que ser muito criterioso com as palavras que a gente escolhe para descrever esses estados. Acaba que a palavra ela funciona como um carimbo que imprime na nossa emoção aquilo que a gente está experienciando. Então, por exemplo, imagina que eu estou me sentindo meio estranha, meio esquisita, mas ainda estou com dificuldade de nomear essa emoção. E ao compartilhar isso com alguém, essa pessoa pode me sugerir: Kim, será que você não está sentindo ansiedade? E se eu escolho essa palavra como um carimbo para minha experiência emocional, não importa se antes eu estava realmente ansiosa ou não. O que importa é que ao escolher essa palavra, essa é a emoção que fica registrada. Então, eu acabo realmente me sentindo ansiosa. Então, por isso, a gente precisa ter muita atenção com as palavras que a gente escolhe para descrever os nossos estados, as nossas experiências e a forma como a gente tem vivido a nossa vida. E o que eu aprendi nos meus estudos de comunicação não violenta é que, em geral, a gente costuma ter muito mais palavras para descrever os nossos estados emocionais de uma forma negativa. Em geral, em uma semana, a gente costuma utilizar diversas palavras que falam de estados emocionais negativos para descrever a nossa experiência. Então, eu vou falar aqui algumas palavras para você identificar se na última semana, quais foram as palavras que você utilizou. E perceba também se tem palavras que você utiliza com muita frequência. Zangada, incomodada, preocupada, confusa, decepcionada, desanimada, angustiada, envergonhada, frustrada, indefesa, desesperada, impaciente, irritada, solitária, nervosa, sobrecarregada, desconcertada, relutante, triste ou desconfortável. Então, muitas vezes a gente olha para essas palavras e pensa: nossa, muitas delas eu uso com frequência, muitas delas eu utilizei nos últimos dias, nas últimas semanas. E quando a gente olha para outra listinha
de palavras que descrevem a nossa experiência de uma forma mais positiva, a maioria das pessoas, quando olha, pensa: nossa, tem muitas palavras aí que eu nunca utilizei, não costumo utilizar, e especialmente aí nas últimas semanas realmente não utilizei. Então, para a gente enriquecer a nossa experiência emocional, a gente precisa poder descrever a nossa experiência com palavras mais potentes. Então, palavras aqui para você também tanto identificar o quanto você tem utilizado elas na sua semana e o quanto talvez você possa começar a escolher melhores palavras para descrever e enriquecer a sua experiência. Maravilhada, confortável, confiante, ávida, cheia de energia, realizada, segura, esperançosa, inspirada, fascinada, alegre, comovida, otimista, orgulhosa, aliviada, estimulada, surpresa, grata e tocada. E eu lembro uma vez comentando sobre isso num mapa astral de criança, né? Falando sobre um ponto importante do mapa de uma criança para uma mãe. E comentei sobre essa questão dos vocabulários, né? De quanto a gente costuma ter um maior vocabulário para descrever emoções negativas e o quanto isso contribui para que realmente a gente crie mais estados emocionais negativos. E um tempo depois ela me voltou com um feedback, dizendo que ela percebeu que na escolinha do filho dela tinha um mural onde as crianças tinham que todo dia pegar um ímã, né, e colocar numa emoção onde elas estavam sentindo. E que ela percebeu que a maioria das emoções, agora eu não lembro exatamente a porcentagem, talvez 60% ou 70% das emoções eram negativas. Ou seja, precisando realmente enriquecer o nosso vocabulário sobre emoções positivas. Então, já que Mercúrio é esse planeta que sim contribui para a criação dos nossos estados emocionais, na medida em que a gente escolhe melhores palavras para descrever e nomear o que a gente está sentindo e experienciando na nossa vida, a gente tende a enriquecer as nossas experiências. Então, mude as suas palavras e transforme as suas emoções. A segunda curiosidade que eu quero trazer para vocês sobre Mercúrio é o quanto Mercúrio também está associado à nossa disposição mental. O que é a disposição mental? É a forma com a qual a gente está disposto a perceber o mundo e a realidade. Então, ele vai falar de como a gente está percebendo o ambiente ao nosso redor. E para falar disso, eu gosto de trazer um personagem da alquimia, que é Mercúrios. E Mercúrios, na alquimia, é um personagem que tanto cria o mundo, um espírito criador, um espírito criativo. Ao mesmo tempo, ele também é um espírito que está aprisionado na matéria. Então tem algo dual aqui, que é da qualidade mercuriana, mas que significa que o Mercúrios, ele tanto cria um mundo no qual ele vive, mas depois de criar esse mundo, ele fica aprisionado nesse mundo. Então, aqui a gente pode trazer essa imagem desse personagem Mercúrios para as nossas crenças, as nossas ideias, os nossos pensamentos, que vão, obviamente, colorir a forma como a gente percebe o mundo e a realidade. Então, nós criamos as nossas próprias crenças e depois podemos ficar aprisionados a elas, achando que não podemos sair daquilo. Então, a nossa mente, a nossa disposição mental, assim como o Mercúrio, pode criar uma forma de enxergar o mundo e a realidade que em algum momento pode nos aprisionar. Mas da mesma forma em que em algum momento a gente possa se sentir aprisionado a velhas crenças, pensamentos e formas de ver o mundo, a gente tem que lembrar que essa também é uma potência criadora. E é essa criação que vai permitir com que a gente se liberte daqueles velhos modos de pensar e de enxergar o mundo, criando uma nova percepção da realidade. Então, tem uma frase que dizem, né, que é do Einstein, e que ele diz que a mente que vê
algo como um problema, não é a mesma mente que vai solucionar aquele problema. Ou seja, aquele estado de consciência que cria o problema não é o mesmo estado que vai encontrar a solução. Uma mudança precisa acontecer, uma transformação, uma alquimia. Então, Mercúrio também fala da nossa disposição mental. A gente pode olhar para trás e perceber como temos percebido o mundo e a realidade. Um exemplo disso é a história do copo meio cheio ou do copo meio vazio, né? Como temos, qual tem sido a nossa tendência em perceber o mundo e a realidade? Mercúrio é aquele que pode mudar a nossa disposição mental e a nossa forma de perceber a realidade. Então a gente já viu o quanto Mercúrio pode criar estados emocionais e o quanto a gente pode melhorar os nossos estados emocionais escolhendo melhores palavras para enriquecer a nossa experiência. E a gente também viu o quanto Mercúrio fala da nossa disposição mental, de se a gente tem percebido o mundo no modo, né, do copo meio cheio ou do copo meio vazio. E o que a gente pode fazer para, às vezes, se libertar de coisas que estão nos aprisionando e criar uma nova percepção da vida e da realidade. Mas como a gente pode ir para a prática disso? Então, a minha terceira curiosidade vai juntar essas duas primeiras, indo para um foco mais prático, de um Mercúrio mais virginiano, mais terra, mais concreto. Então, é o quanto a percepção de quanto o Mercúrio ele tem a ver com o nosso foco, no sentido de que aonde o nosso foco está, a nossa energia vai. Então, a nossa energia mental, tudo aquilo que desperta a nossa curiosidade, vai, né, levar a nossa energia para aquilo. E a pergunta que fica aqui é: o que a gente tem praticado? Se a gente tem o interesse em criar melhores estados emocionais e criar uma nova disposição mental, se libertando de crenças, pensamentos, sentimentos que a gente possa estar aprisionado, será que a gente tem praticado algo que possa contribuir para isso? Porque muitas vezes a gente vai praticar ao longo do nosso dia a dia ficar preocupado, ficar com raiva, reclamar. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente se torna especialista nisso. Então vamos dizer que a gente costuma praticar a reclamação. E a gente costuma reclamar de tudo. E cada vez mais a gente vai aprendendo a identificar os detalhes daquilo que não está funcionando, daquilo que não está legal, daquilo que não está bacana. E a gente vai se tornando especialista nisso. Até que, às vezes, algo que uma pessoa comum não ia identificar como um erro ou uma falha, a gente vai identificar e a gente vai reclamar sobre aquilo. E isso vai se tornando o nosso foco e vai contribuindo para o nosso estado emocional e para a nossa disposição mental. A mesma coisa sobre a raiva. Se a gente pratica ficar com raiva das coisas, daqui a pouco a coisa mais comum e banal que pode acontecer no nosso dia a dia pode começar a despertar raiva em nós. E ficar preocupado também. Daqui a pouco a gente está se preocupando com problemas que a gente não tem, com questões que não são nossas, e aquilo vai nos tomando e repercutindo, né, em todo o nosso estado emocional. Agora, o que a gente quer normalmente? A gente quer se sentir em paz, a gente quer se sentir alegre, a gente quer se sentir feliz. Mas será que a gente tem praticado isso? Será que a gente tem feito atividades que colocam o nosso foco nesses estados? Então, se o Mercúrio está associado ao foco, né, que contribui para essa criação de novos estados emocionais e novas disposições mentais, a pergunta que fica aqui é: o que você tem praticado? O que você tem feito, né, no seu dia a dia, na sua rotina? E o que pode ser feito de diferente para que você pratique mais aquilo que você realmente gostaria de sentir. Então hoje eu quis compartilhar com vocês essas 3 curiosidades sobre Mercúrio
E para você que ficou comigo até o fim, agora vem a minha super dica, que mais do que uma dica é, na verdade, um reforço do convite que a Cláudia fez para você aqui no início do vídeo. Então, se você sente que é o momento de dar um passo além na sua jornada astrológica, seja para autoconhecimento, seja para o entendimento das suas relações, seja para se profissionalizar realmente como um astrólogo ou ter a astrologia como uma ferramenta na profissão que você já exerce, você não pode perder essa oportunidade de estudar com a Cláudia. Bom, eu sou sempre suspeita para falar, né? Porque estudei, me formei e continuo sempre, né, aprendendo com a Cláudia. E a astrologia foi um divisor de águas na minha vida, justamente por ter se tornado essa ferramenta, tanto de autoconhecimento quanto de entendimento das relações, e depois se tornou realmente o meu caminho profissional. Então, para você que está sentindo esse chamado, é só você apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no link da descrição do vídeo. Vai lá e descobre tudo sobre essa linda formação com a minha grande mestra. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!